Você acha que as pessoas tomam decisões com base em lógica, boas razões e argumentos sólidos, não é mesmo? Mas a neurociência descobriu que não é bem assim. O cérebro humano, ele decide em milissegundos antes de qualquer análise consciente. E depois constrói um argumento racional para justificar aquilo que ele já tinha escolhido. Isso muda tudo na hora que você precisa pensar para você se comunicar com alguém e realmente convencer essa pessoa de algo. E é exatamente sobre isso que esse vídeo vai falar. No vídeo de hoje, eu vou trazer os trabalhos de dois pesquisadores que explicam praticamente tudo sobre como os seres humanos tomam decisões e como a influência afeta as decisões dos seres humanos. O primeiro deles é o Daniel Kahneman, psicólogo israelense que ganhou o Nobel de Economia em 2002, mesmo sem ele ser economista. Ele passou décadas estudando como que o cérebro humano pensa, decide e erra sistematicamente. O livro dele, Rápido e Devagar, é uma das obras mais importantes sobre comportamento humano que já foram escritas. E o segundo é o Robert Cialdini, psicólogo social americano que passou anos estudando os padrões de influência e persuasão. O livro dele, As Armas de Persuasão, vendeu mais de 5 milhões de cópias e é leitura obrigatória praticamente em todos os cursos de marketing, vendas e comunicação ao redor do mundo. Os dois trabalhos, eles se complementam de forma perfeita e juntos eles vão te dar uma visão muito mais clara de por que algumas comunicações convencem e outras não. O Kahneman descobriu que o cérebro humano, ele opera essencialmente em dois sistemas de pensamento. E ele chamou esses sistemas de forma bem simples: Sistema 1 e Sistema 2. O Sistema 1 é o rápido, automático, intuitivo, ele funciona o tempo todo, sem esforço e governa a maioria absoluta das nossas decisões. É ele que te faz desviar de um obstáculo na calçada sem pensar. É esse sistema que te faz sentir um desconforto quando alguém cruza os braços na sua frente durante uma conversa. E é ele que te faz confiar ou não numa pessoa nos primeiros 7 segundos de contato com essa pessoa. Já o sistema 2, ele é um sistema lento, analítico. Ele entra em ação quando você precisa resolver um problema complexo, aprender algo novo ou tomar uma decisão que exige cálculo consciente. Calcular quanto que você gastou no mês, comparar 2 contratos, decidir qual candidato contratar numa posição estratégica. Essas são tarefas do sistema 2. O problema, e esse é o ponto central, é que o sistema 2, ele é muito caro. Ele consome mais energia cognitiva e, por isso, o cérebro, sempre que possível, delega tudo para o sistema 1, mesmo quando ele não deveria, tá? Agora, você pensa nas implicações disso tudo, principalmente agora pensando na comunicação, que é o tema aqui desse canal. Quando você apresenta uma proposta para um gestor, faz um pitch para o seu cliente ou pede um aumento para a diretoria, a decisão inicial, estou aberto a ouvir isso ou não vou dar crédito para isso, já foi tomada pelo sistema 1 lá do seu interlocutor. Antes mesmo de você apresentar algum dado, de você argumentar, de você mostrar a sua lógica do pensamento. Então, se você não alcança o sistema 1 primeiro com a sua credibilidade, com a sua história, com conexão ou com algo que ativou uma resposta emocional positiva nessas pessoas que você está conversando, os seus argumentos podem ser o mais brilhantes possível. Vão entrar no ouvido e sair pelo outro. E isso não significa que você deve manipular os resultados. Significa que você precisa entender como o ser humano funciona para você conseguir se comunicar na mesma linguagem, a linguagem que ele realmente processa. E aí que entra o nosso segundo pesquisador, o Cialdini. Ele passou anos estudando como que as pessoas eram influenciadas e identificou 6 princípios que aparecem de forma consistente
em toda situação de persuasão. E eu vou te apresentar cada uma dessas situações e o que significa num contexto de ambiente de trabalho. O primeiro é o princípio de reciprocidade. Os seres humanos, eles têm uma tendência profundamente enraizada de retribuir aquilo que eles recebem. Quando alguém nos faz um favor, por exemplo, a gente sente uma obrigação meio social de retribuir, mesmo que a gente não tenha pedido esse favor para essa pessoa. E no trabalho, isso aparece assim. Quando você compartilha um conhecimento genuinamente, você ajuda um colega sem pedir nada em troca, ou entrega valor antes de fazer qualquer pedido, você cria ali uma base de reciprocidade que facilita com que qualquer conversa posterior seja mais fácil, seja facilitada. Não como uma manipulação, como uma construção de relação. Então, numa aplicação prática, assim, antes de você pedir algo importante, pergunte o que você pode oferecer primeiro, ou construa uma relação com aquela pessoa que ela, quando você vai conversar com ela já abre um sorriso, ela já te conhece, ela já sabe, putz, essa pessoa já fez um negócio legal para mim no passado, deixa eu ouvir o que ela tem para dizer. O segundo princípio é o do comprometimento e coerência. Uma vez que as pessoas tomam uma posição ou fazem uma escolha, elas tendem a agir de forma coerente com essa posição, mesmo quando surgem razões para que ela mude essa posição de imediato. No trabalho, você pode aplicar da seguinte forma: quando você pede uma pequena aprovação antes de pedir algo maior, você está usando esse princípio. Quando você obtém isso faz sentido no meio de uma apresentação, está criando um comprometimento incremental. A pessoa ela tende a continuar coerente com as concordâncias anteriores. Então você vai criando uma lógica, a pessoa vai aceitando, falando, faz sentido, faz sentido, faz sentido. No final, se você fizer uma pergunta, a chance dela concordar com essa pergunta ou com algum pedido, você fizer um pedido no final dessa apresentação, a chance dela concordar com esse pedido é muito maior quando você apresenta ali vários fatos que ela já concordou. Aplicação prática. Nas suas apresentações, construa concordâncias pequenas ao longo do caminho, antes de chegar no pedido principal. Assim, o gestor ele vai concordando, e quando chega na pergunta final, a chance dele concordar é muito maior. O terceiro princípio é da prova social. Em situações de incerteza, as pessoas olham para o comportamento dos outros para decidir o que fazer. É o famoso efeito manada. E não é fraqueza, é um atalho cognitivo bem razoável em muitas situações. Por exemplo, se algum lugar está pegando fogo e tem muita gente correndo para um lado só, você vai correr atrás daquelas pessoas. No trabalho, depoimentos de clientes, números de pessoas que já fizeram algo, exemplo de outras equipes que implementaram a mesma situação, tudo isso é prova social. Quando você diz outras 3 áreas da empresa já testaram essa abordagem e tiveram resultados positivos, você está reduzindo ali uma percepção de risco da pessoa que está tomando a decisão. Já na prática, como que você pode aplicar isso? Antes de você propor algo novo, mostre que não é tão novo assim. Alguém confiável já fez. Outros exemplos que a gente pode encontrar à prova social é quando você vai ver um fotógrafo, um tatuador, um dermatologista, um cirurgião, você vai buscar depoimentos de outras pessoas que já passaram com esses profissionais para entender como que é o trabalho deles, se as pessoas gostaram, se não gostaram, resultados dos trabalhos, tudo isso entra nessa prova social. O princípio número 4 é o princípio da autoridade. As pessoas tendem a seguir a orientação de quem elas percebem como um especialista ou uma figura de autoridade em determinado assunto. É por isso que médicos usam jalecos, os advogados falam numa linguagem lá que só eles entendem e consultores mostram cases de grandes empresas. No trabalho, a autoridade ela se constrói antes do argumento, não durante o argumento. Quando você cita uma pesquisa relevante, menciona uma experiência específica ou traz um resultado concreto de um projeto anterior, você está construindo o ethos que vai sustentar tudo depois. Numa aplicação prática, você tem que estabelecer a sua autoridade no início de qualquer apresentação.
Então, antes de você entrar no conteúdo ali específico ou nos dados, você tem que fazer ali uma mini apresentação para as pessoas entenderem quem você é, qual o contexto e por que elas devem te ouvir. O quinto princípio é da escassez. O ser humano valoriza mais aquilo que é raro ou que pode acabar. O cérebro ele é muito mais motivado pela possibilidade da perda do que da possibilidade de ganho equivalente. O Kahneman chamou isso de aversão à perda. No ambiente de trabalho, mostrar o custo de não agir é frequentemente mais persuasivo do que mostrar o benefício de agir. Então, no caso, se a gente não implementar tal ferramenta ou tal mudança até o terceiro trimestre, a gente vai abrir a janela de mercado. Isso ativa o sistema 1 de forma muito mais intensa do que se a gente falar assim, ó, se a gente implementar isso, podemos ganhar participação de mercado. É bem aquilo assim, ó, se a gente não participar de tal coisa, a gente vai perder a concorrência, vamos perder a chance de estar entre os melhores. E numa aplicação prática, nas suas propostas, explique o que está sendo perdido a cada semana se a pessoa não tomar uma decisão logo. Ó, eu tenho as últimas vagas, os últimos horários, a última turma com esse valor só por essa semana, tudo isso gera aquela escassez, seja de você perder a possibilidade de estar presente ou de fazer parte, seja pela possibilidade de você pagar barato hoje e ter que pagar mais caro no futuro. O princípio 6 é o princípio da afinidade. As pessoas dizem sim mais facilmente para quem elas gostam e com quem elas se identificam. Confiamos em quem nos é mais familiar, mais semelhante ou que a gente tem empatia, simpatia por aquela pessoa. No trabalho, o rapport, uma conexão genuína, é encontrar pontos em comum antes de apresentar um argumento. Tudo isso usa o princípio da afinidade. Não é manipulação. É reconhecer nos seres humanos que eles são sociais e que a qualidade da relação afeta a qualidade da comunicação. É aquela coisa de você fazer aquela piadinha, às vezes, com um gestor sobre o time dele, o nosso Palmeiras, o nosso não sei o quê, já que a gente gosta de um churrasco, ou, enfim, alguma coisa que gera, assim, essa conexão genuína em coisas banais do dia a dia. Na aplicação prática, em conversas importantes, invista alguns minutos em conexões genuínas antes de entrar no ponto principal. Não é a conversa fiada, mas o interesse real pelo que está acontecendo com a pessoa. Eu gosto bastante desse sexto princípio da afinidade quando eu estou fazendo uma reunião sobre vendas ou sobre parcerias. Eu gosto, antes de apresentar o meu produto, antes de apresentar o meu serviço, eu gosto de ouvir o outro. Então, eu entro na reunião perguntando assim, quais são as suas dores atuais? Quais são os desafios do seu mercado atualmente? Por que você procurou os meus serviços? Quando você joga essa pergunta, né, para a pessoa, para o seu cliente, ou mesmo para o seu gestor, por que você está me pedindo para fazer determinada coisa? Qual que é o objetivo que a gente tem com essa tarefa ou com essa mudança de escopo? Quando você joga a pergunta assim, você entende mais os leques das situações. Quando eu abro a pergunta para o cliente, por que você me buscou, quais são as suas dores, eu já consigo entender antes mesmo da minha apresentação quais são os meus produtos e serviços que mais se adequam a essas dores atuais do cliente. E aí eu evito apresentar, por exemplo, o meu portfólio de 20 slides e consigo reduzir em 5, 6 slides, que eu já vou com os exemplos voltados para o segmento daquele cliente. Se eu chego para o gestor e entendo melhor o porquê de uma determinada demanda, eu consigo trabalhar mais focado, pensando no que exatamente nós precisamos obter com aquilo. É diferente de você receber a informação. Cria o relatório XPTO até sexta-feira. Tá, mas por que precisa ser até sexta-feira? Por que estamos produzindo esse relatório XPTO? Qual é o objetivo? Assim você consegue, primeiro, direcionar para as pessoas certas. Segundo, se é para sexta-feira, às vezes a reunião que o gestor tem para apresentar aquele resultado é na sexta-feira.
Então não é na sexta-feira que você tem que gerar esse relatório, é na quinta, porque aí você pode apresentar para ele, ter chances de melhorias, de refinamentos, e aí na sexta-feira ele tem um relatório mais completo. Então tudo isso são informações adicionais que você pode construir no seu discurso, construir no seu relacionamento, na sua comunicação, que vão elevar as chances de você ter bons resultados, boa visibilidade com o seu gestor, bons resultados com os seus clientes. E agora, deixa eu unir essas duas contribuições desses pesquisadores num exemplo concreto. Imagina que você precisa convencer o seu gestor a aprovar um investimento em uma nova ferramenta para o seu time. Segundo Kahneman, você já sabe que o gestor vai tomar essa decisão pelo sistema 1 antes mesmo de pensar em qualquer coisa consciente. Então, você comece pela emoção, por uma história, uma situação concreta que mostra o problema de forma humana e só depois você apresenta os fatos para ele. E segundo o Cialdini, você vai usar reciprocidade. Você já compartilhou análises relevantes com ele antes? Isso cria um contexto de troca. Usa prova social. Outras equipes já usaram essa ferramenta antes? Tiveram resultados? Quais foram eles? Menciona para ele. Usa a autoridade. Você pesquisou, você tem dados, você sabe do que você está falando, você acompanhou o time ao longo dos anos, você está há bastante tempo na empresa. Usa a janela de escassez. Então, tem uma janela de preço, de implementação, de mercado, de época do ano. Deixa isso explícito para ele. Usa o comprometimento. Então, ao longo da conversa, você valida pontos intermediários antes do pedido principal. Tem tal coisa? Concordo. Tal coisa? Concordo. O que você acha de fazermos tal coisa? A chance de concordar é muito maior. Usar a afinidade. Entra nessa conversa com um interesse genuíno no contexto, não só no seu pedido final. E no fundo de tudo isso, a gente vê os 3 pilares que eu comentei no vídeo anterior: ethos, pathos e logos. Você percebe que tudo isso se conecta? Aristóteles, Kahneman, Cialdini, todos eles estão falando a mesma coisa. Em épocas, linguagens, contextos totalmente diferentes. O ser humano, ele decide com emoção, justifica com lógica e confia em quem ele percebe uma credibilidade, alguém próximo, alguém que é competente. O sistema 1 decide rápido, com emoção. O sistema 2 justifica devagar e com lógica. E os 6 princípios do Cialdini, reciprocidade, comprometimento, prova social, autoridade, escassez e afinidade, são atalhos que o sistema 1 usa para decidir mais rápido. Saber disso não te torna uma pessoa manipuladora, te torna uma pessoa comunicadora mais consciente e eficaz. Na sua próxima apresentação, reunião ou uma conversa importante, se pergunta: eu estou alcançando o sistema 1? Qual que é o princípio do Cialdini que é mais relevante que eu posso usar nessa situação? Me conta aqui nos comentários. Qual desses 6 princípios você já usa sem saber? Eu já usava vários, hein? E qual que você vai passar a usar de forma mais consciente agora? E se você quiser se aprofundar, os 2 livros são o Rápido e Devagar, do Kahneman, e o Armas da Persuasão, do Cialdini. E eu coloquei o link dos 2 aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, encaminha esse vídeo para alguém que você entende que precisa melhorar a sua comunicação, e eu te espero no próximo vídeo com mais conteúdo sobre comunicação para elevar as suas habilidades no ambiente de trabalho.